Eu estou aqui ao lado de Alessandro Martins, que é blogueiro e trabalha com mídias sociais há mais de 3 anos. Olá, Alessandro, tudo bem? Tudo bem, Thalita? Hoje você atualiza vários blogs. Você poderia contar um pouquinho sobre cada um deles? Atualmente eu tenho cerca de 15 blogs, mas obviamente eu não atualizo todos com toda essa frequência. Eu posso dizer que eu atualizo com frequência aproximadamente 5 blogs, mas não todo dia. Eu tenho Livros e Afins, que eu atualizo 5 vezes por semana. Tenho o Krakatoa Simplesmente Sumiu, que eu atualizo 2 ou 3 vezes. O Quero Ter um Blog, 1 vez por semana. O Iniciante na Bolsa, 1 vez por semana também. E o Alessandrolândia, que como é um blog só de links, ele tem várias atualizações diárias, mas são posts curtos e rápidos, então fica mais simples de atualizar. É uma coisa que eu faço de uma maneira bem rápida. E quando que você começou a trabalhar com blogs? A primeira vez que eu ouvi falar de blogs, imediatamente me interessei. Eu li um trecho de um livro para uma amiga e ela falou, puxa vida, isso seria legal de colocar num blog. Eu falei, colocar no quê? Foi em 2001. E daí ela me explicou mais ou menos, ela não tinha um computador ali para eu ver. E daí eu fiquei imaginando o que seria aquilo. Fui jantar num restaurante, encontrei um amigo, e falei para esse amigo que eu tinha ouvido falar de uma coisa muito interessante que eram os blogs. Ele falou assim, blog eu já vi, isso não vai dar certo. Isso em 2001. Bom, eu fui para casa, acessei a internet, era a internet de escada ainda, e fazia aqueles barulhos quando você se conectava. E imediatamente eu montei meu próprio blog, que já ganhou o nome de Krakatoa Simplesmente Sumiu. Foi no weblogger.com.br, acho que nem existe mais esse serviço. Finalmente eu fui me envolvendo com os blogs, mais tarde eu tive um site baseado nesse blog, a gente queria que fosse um site estático, e depois, em 2005 para 2006, ele voltou a ser blog e eu comecei a abrir muitos blogs e cada vez mais me envolver só com blogs, e hoje, de jornalista e blogueiro, passei a ser apenas blogueiro. Não sei nem mais se eu me identifico com o jornalismo, porque o blog e as mídias sociais têm algumas características bem diferentes, embora sejam correlatas. E como que os blogs podem ser úteis para os jornalistas hoje? De várias maneiras. Os blogs dão a independência da publicação, eles dão uma abrangência geográfica, eles têm um baixo custo de distribuição, o custo é zero, né? Basta o seu leitor ter um computador. Quer dizer, o custo é para o seu leitor, né? Que vai precisar ter um computador ou ter acesso a uma lan house, enfim. Mas para você chegar até ele, até esse computador, teu custo é zero. Para o jornalista, como eu falei, a independência, é você poder escrever sobre as coisas que você quer, sobre os assuntos que você realmente domina, a possibilidade de trabalhar de uma forma mais do que nunca ética, porque você não está sendo, digamos, coagido por seu salário, pela empresa em que você trabalha, a escrever, de repente, sobre temas com os quais você não se identifica, né? Então, é importante essa questão da liberdade editorial que o blog proporciona. E as demais mídias sociais também. E não só pela liberdade, né? Porque o blog acaba sendo um currículo do profissional, né? Sem dúvida. De que forma que o profissional pode colocar a sua imagem na internet, se expor? Como que o blog pode ajudar ele nesse aspecto? Você pode escrever, como eu falei, escrever sobre os textos sobre os temas que você mais gosta. Naturalmente, se você escreve sobre os temas que você mais gosta, você vai ter uma tendência a escrever melhor, o que acaba sendo favorável a você. Você pode colocar matérias que você escreveu para outros veículos no seu blog, né, para servir como uma vitrine para você. Enfim, você está mais facilmente localizável e mais facilmente você obtém uma divulgação daquilo que você faz, assim, né? Ou não necessariamente, você não pode, de repente, você não precisa nem usar como o blog como um meio. Eu defendo veementemente o blog como um fim, né? Atualmente eu vivo só dos meus blogs, né? Dos meus blogs e indiretamente das mídias sociais que estão em torno dele como satélites, né? Então, eu defendo os blogs como um fim, não como um meio. Mas, claro, você também pode usar como um currículo, como uma vitrine do seu trabalho.
Uhum. E tem muitos blogs que são usados até para divulgar notícias e acabam competindo com grandes portais. Mas qual que é a diferença da linguagem dos portais de notícias para os blogs? Eu gosto muito da linguagem dos blogs porque o editor do blog, eu gosto dessa palavra editor de blogs porque o blogueiro é legal, assim, é informal, mas editor de blog dá uma certa seriedade e a pessoa acaba se encarando com a devida seriedade, né? O editor de blog ele pode ter uma linguagem mais pessoal, falar diretamente com o leitor. Quando eu falo com o meu leitor, eu não falo na terceira pessoa, eu falo em primeira pessoa e me dirijo a você, né? Por quê? Porque por mais que milhares de pessoas leiam o teu artigo, a experiência da leitura é sempre individual. Eu acho que os portais esquecem isso e talvez por uma questão de paradigma eles sejam mais impessoais, como são os jornais, como são os telejornais, como são os jornais impressos. O repórter, o jornalista, quase nunca tem a possibilidade de se colocar em primeira pessoa. No blog, não. No blog, eu prefiro, e tenho tido uma boa experiência com isso já há quase 5 anos, de falar diretamente ao meu leitor. Olha só, por exemplo, achei um trecho bacana de livro, eu vou destacar aquele trecho e vou falar, olha só esse trecho de livro que eu achei para você dar uma olhada, o que você achou? E daí coloco o trecho e faço mais alguns comentários também, como se fosse uma conversa direta com o leitor, e os resultados são bem melhores. Então, a diferença que eu diria é a pessoalidade. E eu acho que as pessoas gostam bastante disso, de se sentir próximas do autor do texto. E tem muita gente que diz que hoje não é possível ganhar dinheiro com blogs, mas hoje você vive só de blogs. Qual que é o segredo do sucesso? Vários fatores. Não vou colocar em ordem de importância, porque isso pode variar de pessoa para pessoa. Um pouco de sorte, mas sem dúvida, se você não tiver dedicação e alguma disciplina, alguma constância e um pouco de organização, você não vai ter essa sorte. A disciplina que me refiro é exatamente aplicada à constância da atualização, à constância de ir em outros blogs correlatos ao seu para fazer comentários, a constância de aparecer no Twitter para divulgar seus posts ou o post de outras pessoas, a constância de repente responder um comentário que alguém fez no teu blog, acima de tudo, a fidelidade às coisas que você realmente gosta. Não adianta você, por exemplo, descobrir que escrever sobre determinado tema dá muito dinheiro. Se você não gostar daquele tema, digamos, ou se você não tiver domínio sobre aquele tema, por exemplo, escrever sobre biologia, estou dando um exemplo apenas, não é um tema que eu domine. E mesmo que esse tema desse muito dinheiro, por cliques em anúncios e tudo mais, por acessos, eu não escreveria sobre ele porque eu não domino e não me identifico com esse tema. Por outro lado, eu tive a felicidade de um dia escrever um blog e comecei a escrever sobre livros. Esse blog se transformou no Livros e Afins. E é um tema que eu gosto, eu convivo com livros desde criança. E para mim é muito fácil e natural escrever sobre eles e escrever bem. E, claro, daí é natural, os leitores acabam gostando do que eu escrevo, outros blogueiros acabam gostando e acabam linkando, e se você sabe como isso funciona na internet, quanto mais links você recebe, maior a possibilidade de um bom ranqueamento nos buscadores, nos mecanismos de busca, particularmente no Google, e você acaba crescendo, tendo um volume crescente de acessos. Então, o outro fator é esse, escrever sobre o que você gosta, escrever, não só escrever, mas também publicar sobre o que você gosta, porque pode ser vídeo, pode ser um podcast, né? Eu falo escrever porque a palavra escrita é meu principal veículo. Mas, basicamente, é isso. A disciplina, a constância de atualização. Se você gosta do que você escreve, você vai escrever com mais frequência, é natural. E escrever sobre o que você gosta. Tendo isso, um pouquinho de sorte ajuda. Tá certo, Alessandro. Muito obrigada pela entrevista.